terminar essa sessão hoje, se Deus permitir, dos versos 12 até o verso 22. 1 Samuel, capítulo 4. Verso 12 até o verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez, agora prontos para ouvirmos a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor se faça ouvir nessa manhã e que o Senhor produza, o Senhor que tem todo o poder, produza vida, esperança no meio da congregação e possa, Senhor Deus, desafiar a igreja a uma vida mais santa, que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Sempre o anúncio no Novo Testamento do Evangelho, ele é tomado pela decisão de Deus enviar por meio da igreja homens para pregarem a palavra de Deus. E eles saem por aí anunciando o que nós chamamos de boas novas, que é chamado o Evangelho de Cristo. E essa notícia que se espalha é uma notícia gloriosa, e que onde chega, o que habitava em trevas passa agora a ver luz, o que estava morto passa a viver, o que estava cego passa a enxergar. É claro que esse anúncio, ele é feito porque a maldição, a condenação que estava sobre nós foi retirada. É claro que aqui, nesse texto em particular, nós temos um pregador, alguém que é da tribo de Benjamim, que sai das fileiras, isto é, estava no meio da guerra,
e ele chega anunciando uma notícia, ele trazendo uma novidade para Israel. Interessante notar, irmãos, não é, que isso é dito no próprio texto. Você vai perceber, por exemplo, no verso 15 ele diz, não é, verso 16 ele diz assim: disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo, porquanto Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse. Ele trouxe. Da mesma forma, essa informação chegou para Eli, para o povo e para Eli, e há uma reação imediata a essa informação. Depois essa informação chega para a nora de Eli, a esposa de Finéias, e diz o texto sagrado, não é? Quando as palavras são essas usadas no próprio texto, no verso 20 em diante, diz: ora, ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, não fez caso disso. Veja, ela não respondeu e nem fez caso daquilo que ela ouviu. Preste atenção no verso 19. A reação dela é fruto daquilo que ela ouviu. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas. O pregador se apressou e anunciou isso para o povo. Quem é esse indivíduo não se sabe necessariamente. Existem teorias que falam que aqui é o próprio Saul, que é da tribo de Benjamim, mas não tem muito fundamento isso, apenas algumas tradições defendem isso. Mas o ponto é que aqui, irmãos, quando nós formos analisar com detalhe a morte de Saul, o anúncio da morte de Saul, nós vamos encontrar um paralelo com essa informação aqui. Há alguma coisa nesse sentido, em que quando chega a informação, também há um tipo de reação do povo àquilo que foi informado. Agora, esse indivíduo, ele traz nos seus lábios uma mensagem. Mas veja, não é apenas nos seus lábios, a maneira como ele se veste declara a situação. Veja o verso 12 comigo, ele diz: ora, então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre sua cabeça, sobre a cabeça. Ora, essa é uma descrição, irmãos, de que ele está... De que algo aconteceu sobre Israel, de um tipo de arrependimento, de que algo aconteceu e houve destruição, a terra sobre a cabeça e a vestimenta rasgada. Por exemplo, o livro do profeta Joel, quando fala sobre a mensagem que vai ser pregada quando o Espírito vier sobre a igreja, e quando eles ouvirem a mensagem do Espírito do Evangelho, ele diz o seguinte: rasgai as vossas vestes, colocai cinza sobre a vossa cabeça. É uma descrição ali naquele contexto de arrependimento, sim. Vocês ao ouvirem o Evangelho se arrependam, mas o pregador aqui, aquele que veio anunciar, já chegou completamente consciente do estado, não apenas que ele se encontrava, mas que toda a nação de Israel se encontrava. Ele não tem uma boa notícia para dar. Ele não tem uma boa notícia para dar. Havia uma preocupação no coração de Eli. No verso 13, diz assim: quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho. Que descrição interessante, não é? Sentado, diz o texto, porque ele era cego, e repete isso, não podia enxergar, com uma afirmação na sequência. E diz mais, ele era pesado, ele não enxergava e não podia sair daquele local. Ele aguardava com a alma angustiada pela notícia. Mas o que é que ele mais temia? O que é que ele mais temia? O texto diz assim: estava ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus.
Você sabe o que aconteceu no capítulo 4, do verso 1 ao 11? Foi a exposição do domingo passado. Vocês vão lembrar muito bem, irmãos, que aqui o Senhor claramente estabelece um juízo sobre Israel. Eles viviam na iniquidade, os sacerdotes viviam na prática da impureza, praticando imoralidade, adorando a Deus com carnalidade, fazendo aquilo que seus corações almejavam, não que Deus requeria. E Deus então ali os concede uma derrota histórica. Então eles pensam, nós vamos trazer a arca para poder ser aqui, de modo claro, essa arca nos libertar. Eles acreditavam numa superstição de que apenas a arca ali poderia redimi-los. Eles não se arrependeram dos seus pecados, eles não confessaram os seus pecados, eles viviam na prática da iniquidade. Como falamos domingo passado, essa é a teologia famosa pé de coelho, supersticiosa, em que você acredita que fazendo as coisas externas sem um coração certo, o Senhor há de abençoar você. Ele concordou que a arca deveria ir, ou talvez por não ter mais nem como enxergar, mas ele sabia que a arca havia saído, tanto é que ele estava com o coração trêmulo por aquilo. E ele sabia que a arca, ao ter saído de Siló, poderia nunca mais voltar para Siló, que é o que vai acontecer. A arca vai voltar, mas nunca mais para Siló. Mas o que acontece ali, irmãos, é que ele tinha uma angústia no coração, ele esperava que tudo desse certo, apesar dele ter feito tudo errado. Como a gente faz isso, não é, irmãos? A gente cria os nossos filhos mal, a gente vê o mal no coração dos nossos filhos, nós não treinamos eles, nós vemos o pecado florescer na alma deles e nós não o exortamos. Como nós esperamos que tudo dê certo no fim? Os filhos praticavam o que era abominação a Deus no culto, praticavam prostituição do lado de fora do santuário. O seu pai exortava, mas não com tanta força. E o que eu espero? Qual o resultado disso? Ele aguardava, e o texto diz, a alma dele tremia. Ele tinha medo da arca não voltar. Mas ele tinha uma esperança, vai dar tudo certo. O Senhor já tinha dito que os seus filhos iriam morrer. O Senhor já tinha dito no capítulo 2, avisou que a geração dele ia sucumbir. E ele não questiona isso, entende, irmãos? A angústia dele não é pela morte dos filhos, porque ele já tinha certeza disso. Ora, é só você olhar na sequência do texto. Ele diz assim, verso 17, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. E aí o narrador se encarrega de mostrar a ênfase no verso 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira, entende? Ele não cai da cadeira quando ele soube que houve morte e que seus filhos morreram, ele cai da cadeira quando ele ouve, a arca foi tirada. Havia ainda um temor no coração dele. Os nossos filhos serão para a nossa própria ruína, se nós não tratarmos o coração deles, enquanto nós temos autoridade sobre eles, irmãos. Mas deixa eu dizer isso a você também. Nós vivemos uma vida sem compromisso com o Senhor. Nós não temos uma vida de piedade. Nós não temos uma vida de oração, de devoção.
nós somos submissos ao nosso Deus, mas nós vivemos com o coração trêmulo, na esperança de que dê tudo certo, mesmo tendo feito tudo errado. Tudo errado. O texto vai descrever que aqui termina uma era. Termina uma era. Não apenas com a morte dos sacerdotes, mas com a arca do Senhor sendo tirada do lugar de adoração. A arca do Senhor, que é o evangelho implícito. Preste atenção mais uma vez, irmãos. Lá estavam dentro da arca a lei de Deus. Os anjos estavam sobre ela. Os nossos pecados ali são representados como perdoados. A lei de Deus que foi transgredida, ela é perdoada. A arca do Senhor representa a glória do evangelho. O evangelho é como se ele tivesse sido arrancado do meio de Israel. Essa é a primeira reação. E veja, irmãos, que como acontece na primeira reação dessa novidade, dessa informação trazida por um pregador, se eu posso chamar assim. Então, no verso 14, Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Lembre-se, que grito é esse? O grito de quando o povo ouviu que a arca havia sido tirada. Eles passam a gritar. Lembre-se, ele é cego, ele não vê, mas ele ouve o barulho e ele então se inquieta de alma. Ele não consegue entender o que está acontecendo. E aí quando o homem chega, no verso 15, era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi, hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? E ele descreve a morte dos homens, a morte dos filhos, e a arca do Senhor foi tirada. Ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era velho e pesado. Havia ele julgado Israel 40 anos. Ali termina a história de Eli. É claro, irmãos, e é quando você lê os puritanos nesse texto, tanto Matthew Henry como Thomas Boston, eles falam que ele era um homem piedoso. Ele era um homem que tinha preocupação e o coração no lugar certo. Ele temeu e sabia que os pecados que ele cometeu, que seus filhos cometeram e não foram tratados por ele, redundariam em grande tragédia para Israel. O coração dele não estava preocupado com a morte necessariamente dos seus filhos, mas com a arca de Deus. O que fizemos redundou nisso. O que fizemos redundou nisso. Morreu ali Eli, um homem que julgou Israel por 40 anos. Terminou uma era, terminou um período da história. Terminou uma época dos juízes, em que Deus julgava Israel por conta dos seus pecados, levantando um homem para trazê-los de volta. Depois que o povo era restaurado e morria esse homem, Israel se apartava e Deus trazia juízo. Termina uma era aqui. Podemos dizer, a época dos juízes encerra aqui. Mas agora nasce uma outra era. Mas essa era começa obscura. Porque sempre o nascimento de uma criança é a declaração de esperança. Porque essa foi a maneira que Deus gloriosamente
anunciou no meio da morte, depois da queda de Adão e Eva, ele disse que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Não, essa criança que viria era a grande esperança. Agora nasce uma criança e com ela não há esperança. Nasce um filho e não há vida. A mulher de Finéias, irmãos, era uma mulher piedosa, tudo indica no texto. Ela sofre pela morte do seu marido, ela sofre pela morte do seu sogro, mas ela sofre também por causa da arca da aliança. Ela sofre da mesma maneira que seu sogro. O texto diz: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, ela ouviu isso, irmãos, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto sobrevieram as dores de parto. Que choque! Graças a Deus que a criança estava madura e nasceu, senão seria um aborto e morreria ali. Ela se encurvou diante. Irmãos, perceba que novidade é essa. Um cai e morre, outra se curva e dá à luz. Que dor, que notícia dolorosa, que angústia tomou conta do coração desses homens. O texto, no verso 20, diz: ao expirar, não é? É tudo isso, essa palavra é tudo isso mesmo, mas a palavra hebraica literalmente, o que está escrito aqui diz isso, mas é importante frisar com mais clareza. Quando ela morreu, aqui a ideia é na sua morte, porque ela morre. A palavra hebraica aqui, o verbo aqui é literalmente o verbo morrer. Ela morreu ao expirar, ao morrer. Então, agora o que vai ser narrado aqui é aquilo que acontece na sua morte, como aquela mulher morre no nascimento do seu filho. E diz assim: ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Elas quiseram dar uma esperança para ela, quiseram reanimar a sua alma. Você teve um filho. Quantas vezes você encontra a maneira de dar esperança para as pessoas? Você tem filhos para criar, você tem filhos quando mulheres perdem o marido, e aí elas ficam sem vontade de viver, e quantas vezes a gente diz: você tem filhos para criar, se anime. E elas tentaram fazer isso com ela: se anime, você teve um filho. Mas não, ela porém não respondeu, nem fez caso disso. O que é a morte de 2 filhos, se a arca do Senhor saiu de Israel? O que é o nascimento de um filho, se a arca do Senhor saiu de Israel? Ela olha para a criança e dá nome a ele. E acabou. Que significa, irmãos, não glória, pode ser, ou onde está a glória? Onde está a glória? Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada. A razão é lógica. Ela deu nome para o filho porque a arca do Senhor, a arca de Deus fora tomada.
e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, e aí ela resume: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Ambos enfatizam isso. Foi-se a glória de Deus, porque a arca de Deus foi tomada. Você lembra do nascimento de Samuel? Quando Ana pegou Samuel nos braços, disse: o nome dele vai ser Samuel, porque o Senhor ouviu a minha oração. Ela olha para aquela criança que ela não quer dar razão para ela, nem sentido para viver. Ela diz: não tem motivo para dar nome, a glória de Deus foi embora. Já parou para pensar nisso, irmãos? Como nós nos preocupamos com tantas coisas nessa vida, com filhos, com casa, com marido, mas nós não temos a mesma preocupação com a glória de Deus, do Evangelho. E que sentido há casar e ter filhos se a glória de Deus não está no nosso meio? Para que serve família se a glória de Deus não está conosco? Essa história, irmãos, ela é gloriosa por várias razões. Eu queria, primeiramente, pensar com vocês acerca de como essas verdades podem ser aplicadas para a nossa vida em vários aspectos. Primeira coisa importante: qual é a nossa preocupação no que diz respeito à habitação de Cristo na nossa terra, no nosso país? Qual é a sua preocupação, irmãos? Se o Evangelho for removido da nossa nação, o que sobra dela? Thomas Boston diz assim: que Cristo não seja removido da Escócia, como foi de Siló. Que Cristo não seja removido da Escócia, como foi de Siló. A nossa oração é: Senhor, não remova o seu nome do nosso meio. Não remova o teu nome dessa pátria, dessa nação, pelo amor do teu nome. Porque como aquela mulher, nós olharemos para os filhos sem razão, para o marido sem esperança. A segunda coisa que Thomas Boston vai falar nesse mesmo princípio é: irmãos, estejam preocupados com a presença de Cristo nas ordenanças. Ele diz: é monstruoso o filho que não se preocupa com a presença de Cristo na casa da sua mãe ou na casa da mãe, isto é, na igreja. Eu não me preocupo com a casa de Deus, que é a minha mãe, a igreja do Senhor. Eu não me preocupo com a casa dela, onde nós nascemos, onde nós somos ordinariamente alimentados. Esteja convencido da presença dele no nosso meio. Quando o sol brilha numa casa, a poeira aparece. Quando a palavra de Cristo é tirada da bainha e Cristo toma a sua palavra nas próprias mãos, Ele destrói os nossos inimigos. Como nós vamos cantar sem Cristo?
Como nós vamos orar sem Cristo? Como nós vamos pregar sem a presença de Cristo? Se Cristo não tirar a bainha da sua espada, se a sua espada não for tirada da bainha, nós não poderemos ser transformados. Não haverá mudança na nossa vida, irmãos. Como que eu não me preocupo com isso? Eu venho adorar como se fosse simplesmente um ato mecânico. Eu não estou preocupado se Cristo está no nosso meio, se eu não oro por isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir os nossos pensamentos e intentos do nosso coração, o segredo da nossa alma. Quando Cristo está presente nas ordenanças, nós somos transformados. Se você se preocupar com isso, haverá conversão. Como poderá haver conversão se Cristo não está no nosso meio? Lembre-se que o teu povo está pronto no dia do teu poder. Nós estamos prontos para te ouvir. Quando Cristo chega, irmãos, no meio da congregação, as montanhas são niveladas. As montanhas são todas elas niveladas, aplainadas, quando a palavra de Deus é proclamada. Se preocupe com a presença vivificadora de Cristo no meio da congregação. Ele traz vida para aqueles que estão dormindo e tendo pouco caso com as coisas de Deus. Esse é o meu conforto, irmãos. Em minha aflição, disse Davi, a tua palavra tem me vivificado. Você sabe qual é a minha esperança, Senhor, diz Davi, no Salmo 119, é que pela tua palavra eu sou vivificado. Não pense apenas na presença de Deus na terra. Não pense apenas na presença de Deus nas ordenanças, na pregação e nos sacramentos. Pense também, irmãos, na presença de Cristo na sua própria alma, para que Ele possa habitar no teu próprio coração pela fé, para que você seja um santuário do Espírito de Deus, seja um trono do mediador. A alma sem Cristo, irmãos, é como uma alma morta num corpo vivo. A falta de Cristo numa alma torna essa alma estéril, sem vida. Palavras de Thomas Boston ainda. Não existe um coração vazio no nosso meio. O Satanás habita nele. O Cristo habita nele. Não há meio termo aqui. Mas ao mesmo tempo, se o Senhor está no meio da congregação, se o Senhor está no meio da congregação, irmãos, nós temos tudo. Se nós não temos Ele, não adianta filhos, não adianta família, você entende isso? Se nós não temos Ele, não adianta cantar, louvar, só a morte no nosso meio, seja caindo da cadeira, ou seja dando à luz, não importa. Você vai ver, não há vida no nosso meio. Mas agora, se Ele está no nosso meio, nós temos tudo, não nos falta nada, porque temos a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Também é glorioso. Em
indigno para o Filho de Deus, se o povo que chama pelo seu nome não sofre aflições de alma para buscá-lo, para ir após Ele, para clamar por Ele e orar a Ele. É indigno saber que Ele no nosso meio é tudo e nós não vamos a Ele em oração. Mas deixa eu encerrar, irmãos, essa exposição, falando de um outro anúncio. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías capítulo 52. Isaías 52. Versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. É um capítulo antes do glorioso capítulo que trata sobre a morte do Cordeiro. E no 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são sobre os montes. Ali era uma declaração: o Senhor reina e Ele julga o seu povo. Mas existem aqueles que vão anunciar o Evangelho e vão dar uma boa notícia aos homens. Ele vai dizer aos homens, como diz a palavra do próprio Senhor, quando você, olhando para o capítulo 40 do profeta Isaías, ele diz assim, no verso 1, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das suas mãos do Senhor por todos os seus pecados. Diga ao povo, anuncia a eles, console o povo dizendo: os seus pecados foram perdoados. O livro do profeta Isaías, irmãos, nos fala que essa glória é anunciada aos homens que estavam cegos e passam a enxergar, que estavam nus e foram vestidos, que estavam nas trevas e viram a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. É interessante notar que essa é uma declaração que está lá no texto de Romanos, o que está aqui em Isaías, e essa é uma verdade que está em Romanos no capítulo 10, irmãos. Romanos no capítulo 10, acompanhe comigo, por favor, o texto sagrado. Ele diz assim, Romanos no capítulo 10, a partir do verso 16, ele diz assim, no capítulo 10 você vai perceber isso a partir do versículo 5, diz assim, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Você percebe? Quem vai subir para trazer Cristo para o nosso meio? Quem vai fazer isso? Quem vai? Veja a expressão que Paulo usa, irmãos. Quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem vai trazer Cristo a nós? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz, o que é que ele diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam. Cristo vem para o nosso meio pela pregação da palavra, no meio da congregação. E fala conosco. Onde está a glória? E acabou. Onde está a glória? João responde: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Onde está a glória? Onde ela se manifestou? Deixa eu encerrar apenas agora citando um texto e aqui concluo. 2 Coríntios 4, versículo 5 e 6 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Sabe por que a pregação onde o Senhor está? Porque nós não pregamos senão a Cristo. Agora veja o verso 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração pela iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Onde está a glória? Aqui está a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aquele que olhar para Ele viverá. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da glória, ó, compadece-te de nós, Senhor. Tem piedade da nossa alma, nós suplicamos nessa manhã. Nós carecemos do Teu poder, Senhor, da Tua presença. Como somos afeitos, ó Deus, a mecanização de todas as coisas, onde a nossa alma não encontra prazer. Ó, vem, Senhor, sobre nós nessa manhã. Revela o Teu poder no nosso meio. Muda a nossa sorte, Senhor. Desperta-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.